Vamos orar? Eu vou pedir para a Ied fazer uma oração. Pode ser, Ied, por gentileza? Querido Pai do céu, muito obrigado por essa hora especial que estamos aqui na tua presença, no nome de Jesus. Obrigado pela dor, pela disposição dele em nos ajudar a conseguirmos entender um pouco melhor a condição humana, Pai, para podermos ser pessoas que saibam aconselhar. E agradecemos tudo. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Então eu vou pedir se vocês puderem deixar o microfone desligado, né? E aí a gente vai, quando você quiser fazer alguma pergunta, é só manifestar, tá bom? Hoje eu vou começar um pouco diferente. Tem algumas perguntas que me chegaram, eu vou tentar respondê-las. E aí depois a gente vai entrar no tópico aí do slide, tá bom? Eu tenho um slide aqui, eu não vou colocá-lo ainda, mas eu vou responder essas perguntas. E daí a gente já vai entrar no slide. É bom que tem algumas perguntas aqui que são dentro daquilo que a gente já conversou e daquilo que a gente vai conversar hoje. Então eu vou responder aquilo, algumas e outras a gente vai falando ao longo aí do estudo de hoje, tá bom? Então a primeira pergunta é assim: às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Isso é aconselhamento bíblico? Quando chega o momento de falar, muito interessante as perguntas, né? Que a gente conversou um pouco na semana passada. Bom, a primeira a pergunta é assim: às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Isso é aconselhamento bíblico? Eu diria que sim. A Bíblia nos ensina, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 19: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele diz assim: o pronto, a prontidão, primeiro é em ouvir. A gente citou, né, também a Shema, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, a palavra hebraica Shema significa ouvir. Ouvi, ó Israel, né, que é um imperativo. Não há como ser um bom conselheiro e uma boa conselheira sem ouvir. E nós falamos bastante sobre isso, né, na semana passada, a respeito disso, que nós ouvimos também, eu até brinquei, né, mas é uma figura de linguagem, nós também ouvimos com os olhos, né, observando, prestando atenção. Não se ouve apenas palavras, a gente também ouve sentimentos, nós ouvimos um ser humano, uma pessoa, nós ouvimos uma situação. Não é só palavras, tá? Porque a gente precisa prestar atenção nisso. Então, primeira resposta, sim, ouvir. A pessoa, isso é aconselhamento bíblico? Também é, principalmente ouvir. Se eu não consigo ouvir, isso, gente, é muito importante isso. Ouvir exige da gente, exige muito. Porque nós, na nossa subjetividade, na nossa correria, a nossa cabeça é tão cheia de coisas que a gente tem que prestar atenção no aconselhamento. É um desafio para a gente, viu? É um desafio. É um desafio a gente se desligar e prestar atenção no outro, né? É sempre desafiador para nós prestar atenção e ouvir. Tudo bem, Josias? Boa noite. Aí a outra pergunta é assim: quando chega o momento de falar? Boa pergunta também. É assim: cada pessoa é uma pessoa. Não existe uma regra básica para você falar assim: quando eu vou ouvir e quando eu vou falar. Cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que talvez você vai interagir com ela, você vai dialogando. Outra, talvez, você vai estar observando, talvez até orar. Você para aquele momento e fala: agora, vamos orar? Vamos orar agora? E você ora e pede ao Senhor mesmo, não tem problema nenhum.
você orar, pedir sabedoria de Deus, porque nem sempre a gente tem resposta. E se você não sabe o que dizer, ore. Não tenha vergonha, não. Você diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração agora. E eu tenho certeza que a Bíblia nos ensina isso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente. É bíblico, né? Agora, quando é o momento certo de falar, é muito relativo porque vai de pessoa para pessoa. Não existe uma regra. Quando você ter segurança, porque você precisa prestar atenção na pessoa. Não existe uma regra básica para todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa, gente. Inclusive, essa questão do ouvir, você ouve o silêncio. Né? É muito interessante isso. Outra pergunta aqui, a gente vai correndo aqui com a pergunta, como agir quando a pessoa recusa o conselho bíblico, mas aceita ouvir tudo, menos o que vem da Bíblia? Devo insistir? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então eu vou deixar essa pergunta para responder depois, que está dentro do assunto nosso hoje, tá? Outra pergunta, qual o valor do mentor na vida do crescimento cristão? Aqui, pelo que eu entendi da pergunta, é alguém que acompanha uma outra pessoa. E nós falamos na semana passada um pouco dos níveis de relação. Por exemplo, olha que interessante, quando você tem um amigo, uma amiga que é muito chegada, é um nível de relacionamento mais assim, você já tem liberdade com a pessoa, é uma coisa. É muito tranquilo isso daí, né? Nós falamos também do aconselhamento diretivo e não diretivo. Agora, o que eu entendi da pergunta aqui também tem qual a diferença do discipulado e aconselhamento bíblico? Então, assim, discipulado eu entendo, né? Quando a gente vai conversar sobre isso depois também. Você está ensinando uma pessoa, caminhando com ela, e nessa caminhada, orienta-se ela também, do ponto de vista bíblico, de vida, né? Tudo isso. Mas quando a gente fala em aconselhamento, necessariamente, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Isso aqui é exemplo. Talvez aconteça que você, por exemplo, eu vejo muito por aí, né? Tem pessoas que têm uma aptidão para lidar com aconselhamento, que é até o dom da pessoa, é vocação da pessoa, né? Tem pessoas assim. E talvez alguém te procure e que você nem imagina. De repente alguém fala para você, olha, você me parece uma pessoa confiável, uma pessoa que me inspira confiança, eu vejo você, eu gostaria muito de conversar com você, se você puder me ouvir, me ajudar. Pode acontecer. E você não caminha, não discipula essa pessoa, nada, mas pode acontecer, porque isso é uma coisa assim, gente, isso é uma coisa espiritual, isso é coisa de Deus mesmo, as pessoas vão ver em você confiança, empatia, né? Nós falamos bastante sobre isso. Então, necessariamente, não significa que o aconselhamento esteja só atrelado ao discipulado. Pode ser que pessoas te procurem para um aconselhamento, sem necessariamente ser alguém que você caminha com ela. Simplesmente ela te procura. Pode ser talvez alguém do trabalho, alguém da comunidade, porque isso pode acontecer, tá bom? Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Eu vou abrir um slide aqui, tá? Porque a gente vai entrar no assunto aqui, da aula 2. O conselheiro e a condição humana. Todo mundo está vendo aí? Que agora eu não estou conseguindo ver vocês. Estão vendo o slide, né? Se alguém puder me responder. Estão vendo o slide? Sim. Sim? Tá. Sim. Tá, obrigado. Conselheiro ou a conselheira e a condição humana. Eu passei uma tarefinha para vocês. Não sei se alguém pesquisou. O que significa condição humana? Alguém pesquisou isso ou não? Se alguém viu? Sim. Sim. Alguém gostaria de falar o que você pesquisou de forma bem objetiva? O que é condição humana? Pastora, Silmar aqui. Pode falar, Eu andei Silmar. pesquisando, né? Não sei se vai estar certo, que são formas de vida, né? Que o homem impõe a si mesmo para sobreviver. São características que compõem o essencial da existência humana.
Não sei se está correto, né? Tá, beleza. O que mais? Eu posso ler o que eu pesquisei. Pode falar. Que a condição humana é todas as características e eventos-chave que compõem o essencial da existência humana, incluindo nascimento, crescimento, emoção, aspiração, conflito e mortalidade. Certo. Eu também tinha pesquisado isso. Uhum. Alguém Pastor? mais? Pois Pastor? não, pode falar. Oi. Eu também pesquisei uma outra parte, outra forma, né, de ver que a condição Tá. humana, biblicamente, né, que nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, fomos criados com um ideal e que após a queda temos a nossa condição humana depravada, ou, né, com a imagem de Deus distorcida. Tá. Também. O que mais? Alguém mais? Eu pesquisei também como termo literário. Ok. Como termo literário, a condição humana é normalmente usada no contexto de assuntos ambíguos, como o significado da vida ou preocupações morais. Uhum. Muito bem. Alguém mais? Aí você tem vários conceitos, né? Temos a perspectiva teológica, literária, filosófica, tem vários olhares, né? Que pensam o ser humano. Você pode ter uma perspectiva sociológica, né? Tem a Hannah Arendt também que discute bastante isso. Enfim, a condição humana, a própria palavra condição, nos remete a uma forma de se condicionar, né? Ou seja, como é que a gente vive? Tentando responder coisas, pensamos sobre a morte, sobre a vida, sobre relacionamentos, né? Sobre uma série de situações. Por que eu passei essa pesquisa para você? Para a gente pensar o seguinte, algumas compreensões importantes. O conselheiro, ou a conselheira, e a condição humana, né? Aí nós temos cultura, religião, gênero, sujeito, ambiguidades, etc. Veja, todos nós, a gente pode pensar essa questão da condição humana de vários olhares, como nós aqui apontamos, mas é importante você pensar assim, você foi criado de um jeito, você foi educado de uma maneira, você conviveu com grupos distintos, diferente de outras pessoas. Então, é importante que nós entendamos o seguinte, nós estamos, como se fosse assim, dentro de um barco grande, onde todos nós somos seres humanos, mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas diferenças entre nós. Estamos na mesma condição, mas nós enxergamos as coisas, às vezes, com olhares diferentes. É interessante isso, porque as pessoas buscam alternativas e respostas para a sua vida. Então, aqui nós temos ambiguidades, nós temos culturas diferentes, dentro, às vezes, da mesma comunidade. Tem gente que foi educado, por exemplo, em um ambiente mais urbano, outros que vieram de lugares mais interioranos, né, que tem uma perspectiva mais, um certo olhar da vida. Agora, veja como isso é importante a gente pensar. Que a gente tem que ter a clara compreensão de quem aconselha também é gente, é humano. Você é humano, eu sou humano. A gente não pode perder isso de vista. A gente precisa entender que nós somos sujeitos humanos. Por exemplo, como significa, para pensar comigo aqui. Imagina uma pessoa que foi criada num lar violento, num lar cujo, talvez o pai ou a mãe era alcoólatra. Imagina o que é você ser criado, uma pessoa ser educada e criada, talvez, num ambiente de relações frias, distantes, que não desenvolve afetividade. As pessoas
tem história de vida, né? Por isso que é importante que o conselheiro, quem aconselha, nunca perca de vista que também é gente, que é humana, porque senão a gente vai achar sempre que é alguém que vai querer ensinar para o outro como é que faz as coisas. A gente precisa ter essa percepção humana. Vale a pena a gente se lembrar, teologicamente, que Deus se fez gente. Lembra de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5? O apóstolo Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Olha o que ele diz para aquelas pessoas: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se gente, tornando-se servo e obediente, e morreu a morte e morte de cruz, pelo qual Deus, né, o exaltou soberanamente e colocou acima de todos os outros, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes dele ser exaltado, ele se fez gente, ele se fez servo, ele sofreu, ele sentiu na pele o que é ser gente. Um conselheiro precisa seguir o mesmo caminho de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, a mesma atitude, o mesmo caminho, o esvaziar-se, entender um pouco essa condição humana, tá bom? Agora, isso é importante você se entender como gente para entender o outro como gente também. Você vai entender, pelo menos assim, pensar o outro, não entender, né? Pensar o outro como gente. Deve ter sensibilidade e respeito por quem sofre. Nós falamos muito sobre isso na semana passada. Sensibilidade. A sensibilidade é um elemento muito importante em todos os aspectos. Porque, assim, a pessoa sensível, ela percebe também o que a pessoa fala, o que ela sente, mas você também percebe algumas coisas que são, digamos assim, muito importantes para a sua compreensão. Porque tem pessoas que, infelizmente, tem pessoas tóxicas que você vai lidar com ela, talvez, pessoas tão amargas, não sei se você já lidou com isso, pessoas que são, assim, amargas, ressentidas, e não querem se livrar disso, não fazem questão, carregam isso sempre, sempre culpando os outros, sempre, nada tá bom. E você tem que ter a sensibilidade, é importante que nós tenhamos a sensibilidade de nos protegermos disso também. Né? De olhar as coisas com os olhares, com um olhar assim, sábio da situação. Não se deixar levar por isso. Sensibilidade, tanto pela pessoa, pelo sofrimento dela, mas também sensibilidade para se proteger. Você precisa se proteger como conselheiro. Porque vem muita coisa, né? Muita carga emocional. E às vezes coisas de pessoas que, infelizmente, gente é gente, né? Tem gente que não está muito interessada em tratar as suas feridas, as suas dores. E às vezes isso, se você não tiver a sensibilidade adequada, você vai se ferir com isso. Sensibilidade e respeito por quem sofre. Quem está sofrendo, você não precisa, como posso dizer assim, você não precisa tentar explicar o sofrimento da pessoa. Tem o respeito, importante por quem sofre. Tá? É sempre essa palavra muito importante, respeito. Respeito. Seja com dor, ansiedade, angústia, culpa, medo, insegurança, baixa autoestima, pecado, frustração, decepção,
raiva, ódio, impotência, desânimo. Olha quanta coisa. Isso daí está tudo sempre rodeando um ser humano, né? Veja, vamos supor, você vai lidar com pessoas que às vezes têm sérios problemas com o seu próprio corpo, não se aceita, porque vive um mundo que às vezes tem uma certa ditadura de como é que você tem que ser, né? E a gente às vezes é bombardeado por isso. Tem que lidar com a sua autoestima. Tem que lidar com culpa. O livro que eu citei semana passada, eu acho que Maribel até passou para vocês, pelo menos o link, né, a bibliografia, o livro do Paul Tournier, Culpa e Graça. Ele era um psiquiatra, pastor, né, é um livro que trata muito essa questão da culpa. Você sabe que, por exemplo, você vai lidar às vezes com pessoas, ou a gente às vezes tem que lidar com isso, com a gente mesmo, tá? Isso é uma questão espiritual mesmo. Você sabe que Deus perdoou. A pessoa sabe que Deus perdoou. O problema é que ela não se perdoa. E ela precisa entender isso às vezes. E muitas vezes a gente até crê no perdão de Deus, sabe que Deus nos perdoa, mas a pessoa não se perdoa. Ela começa a falar assim: a culpa é minha. Eu sou responsável por isso. Situações que nem sempre a culpa é dela, mas ela, sabe aquela coisa assim que parece que a culpa atrai a pessoa. Ela não consegue se perdoar. Geralmente pessoas que sofrem violência psicológica, física, gente que ficou a vida inteira sendo cobrada, né, desde criança. Às vezes ouviu tanta gente chamar de burro, ou às vezes sempre comparando o irmão com o outro, sabe? Ah, meu irmão sempre foi muito inteligente. Eu não, eu sou sempre se culpando, o bom é o outro. Eu não, eu sou né, sei lá, o diferente, o patinho feio da história, né? Então, insegurança, pessoas inseguras, tenha sensibilidade com pessoas inseguras. Cuidado com o que você fala com quem é inseguro. Então, a gente precisa perceber isso nas pessoas, é prestar atenção, gente. Não é assim, exigir muito. É ouvir e prestar atenção. Tá? Aí tem uma série de coisas que nós apontamos aí, algumas compreensões importantes. Cuidado para não se mostrar indiferente ou insensível. O que é ser indiferente? O que é alguém indiferente? Imagina alguém vai conversar com você, abre o coração, ou se coloca no lugar da pessoa, você abre o coração para o outro, e a pessoa está mais preocupada com o time de futebol dela do que com a sua conversa. Ou a insensibilidade, né? A pessoa está chorando na sua frente, e você fala que está chorando por causa disso. Sabe aquele tipo de coisa, né? Isso não é nada. Como assim não é nada? A pessoa está chorando. A pessoa está ali colocando o coração dela para fora. Então, cuidado para não se mostrar de indiferente ou insensível. Pastor, Pois não, pode falar. às vezes também a pessoa fala a situação e ao invés de nós nos termos a compaixão, a gente fala, eu já passei por isso, mas nossa, eu fui Isso. tão forte, eu consegui tão rápido, eu vou me abater com depressão, Então, a pessoa que está ouvindo pensa, nossa, eu sou Não. pior ainda, Isso, se acabou com a vê pessoa. pior ainda, né? Boa exemplo, irmã. É, Muito bom exemplo que a irmã deu. Gente, isso, você imagina onde você vai colocar essa pessoa? A pessoa já está cheia, já está se sentindo mal. Aí você fala, mas eu já passei por isso. Quer dizer, imagina o que significa isso.
a gente às vezes, sem querer, E, pastor, Oi. no caso aí de ser indiferente ou insensível, muitas vezes o cansaço de você estar ouvindo a pessoa ou estar aconselhando, a pessoa não muda, tal, isso não pode se tornar, a gente sem querer se tornar indiferente e insensível, de tanto você aconselhar e a pessoa não mudar? É muito boa a colocação, por exemplo, eu até ia colocar isso mais para frente, mas eu vou aproveitar agora. Tem pessoas, quando você está conversando com pessoas, você não, gente é gente, tá? Gente é gente. Por exemplo, tem pessoas que se sentem, é incrível, mas existe. Ela se sente bem carregando dentro dela, porque é uma forma de chamar a atenção, sabe? Se fazer, às vezes, se fazer entre aspas, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se fazer sempre de vítima é uma forma de chamar a atenção. Então, tem gente que às vezes não quer mudar. Então, você não precisa se mostrar indiferente. Se você perceber isso, dependendo da maneira como está sendo conduzida, até com a orientação de Deus, né, eu diria, talvez você pode perguntar para a pessoa: você realmente quer mudar de vida? Você quer realmente que a sua situação mude? Porque tem pessoas que, às vezes até inconscientemente, ela não quer mudar. Agora, o conselheiro e a conselheira não precisa ser indiferente. Às vezes você pode dizer para a pessoa pensar. Não precisa, como diz o outro, ser curto e grosso com a pessoa, né? Você pergunta: você realmente quer mudar de vida? Claro que eu quero. E o que você tem feito para mudar? Porque até agora me parece que você não tem dado passos para isso. Entende? A pessoa precisa levar, às vezes ela precisa ser confrontada, mas com jeito, com amor, mas mostrar para ela, não, levá-la a pensar. Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Não precisa ser indiferente, mas assim, só que, por exemplo, daqui a pouco nós vamos entrar mais para frente aqui, em algumas coisas dessas, eu vou dando exemplos, para não ficar repetitivo depois, mas essa questão do indiferente é muito importante, porque Jesus disse assim: aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo o seguinte: o que é lei e profetas? É a Bíblia, é o texto sagrado, né? Ele está dizendo assim: olha, o texto diz que se você quer aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça vocês aí. Então, nunca seja indiferente, principalmente quem aconselha, mas não seja negligente. Ou seja, às vezes você precisa mostrar para a pessoa e falar com sabedoria se realmente ela quer mudar. Aí depende eu estou falando aqui do nível de relacionamento, tá? Depende muito de quem é a pessoa. Tem pessoa que você já tem intimidade, já está. Às vezes, né? Depende da pessoa. Agora, se alguém te procura, você está acompanhando ela, é preciso, olha, você não está dando demonstração de quem quer mudar. Você está sempre fazendo, caminhando do mesmo, está patinando. O que você pode fazer para mudar? Né? Aquilo que às vezes você vai mostrar, nós já conversamos isso, você continua fazendo isso. Então, será que realmente você quer mudar? Ah, eu não consigo. Você não consegue ou não quer, são coisas distintas. Não conseguir é uma questão de escolha, às vezes. Então, a gente sempre precisa prestar atenção nessas coisas. Cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, tá bom? Mas muito bem colocado, isso é importante. Gente, quiser participar, fiquem à vontade, viu? Pode me interromper aí.
Ó, cuidado com respostas simples para problemas complexos. O que significa isso? Cuidado, gente. Olha, na semana passada nós falamos um pouco sobre isso e eu quero sempre estar trazendo isso à mente. Cuidado com jargões, cuidado com clichês. Quando você está aconselhando, cuidado com isso. Sabe, aquelas palavras que a gente usa no cotidiano, às vezes na melhor das intenções, mas no aconselhamento, toma cuidado com isso. Tipo assim, Deus sabe o que faz. Aí você coloca mais lenha na fogueira ainda, né? Puxa vida, eu tô sofrendo tanto, Deus sabe o que faz. Será que Deus. Às vezes a gente usa jargões que na nossa intenção é de ajudar, mas às vezes a gente acaba colocando na cabeça da pessoa certas confusões. Então, a gente não precisa ter respostas. Não queira dar respostas para o sofrimento, gente. Não queira dar respostas para as coisas. Eu já tive, nesses 21 anos de ministério pastoral, a gente viu um pouco de, assim, de coisas que a gente vai lidando na vida. Você fala, como ele não tem explicação para isso? Lidar com os dramas da vida, os dramas humanos, você não tem resposta para isso. Isso é muita coisa é mistério para nós, né? Muita coisa a gente tem que se submeter à nossa ignorância e colocar diante de Deus, porque a gente não tem respostas. Então, cuidado com respostas simples para problemas complexos. Pastor, Pois não. eu não entendi muito bem, assim. Hum, É lógico que o porquê, né? Por que me aconteceu isso, isso. a gente não tem. Mas explicar sobre o sofrimento humano e o que a Bíblia diz a respeito, né? Porque para quem crê, a gente sabe que até o sofrimento tem um propósito, né? É, É mas isso é ou eu assim, não entendi direito? olha só, conhecer a Bíblia, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado como que a gente usa a Bíblia. Como é que Jesus usava a Bíblia? Jesus nunca fazia essas coisas, de tentar explicar as coisas com... eu vou dar um exemplo aqui. Imagina você ter que falar para uma pessoa que perdeu um filho de uma forma trágica, que Deus tem um propósito nesse sofrimento. Como que você acha que essa pessoa vai se sentir? E eu perguntaria, Deus tem que ter seu propósito para isso também? Onde tem isso na Bíblia? Né? Então, às vezes, a gente usa coisas, jargões, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não, eu acho que eu não me expliquei bem, pastor. Não a questão de usar jargões, mas mostrar para a pessoa que o sofrimento faz parte da vida cristã, Tá, aí entendeu? sim. Que não, eu não saberia explicar, porque um filho morreu, mas eu poderia usar textos bíblicos e algo que a sustentasse, mostrasse que Que Deus está com Deus ela, tem, tá? né, não foge daquilo que Deus quer, né? Não, aí tudo bem. Ah, tá. Tá, aí tudo bem. Por Tá. exemplo, a Bíblia diz que Deus consola os abatidos. Você pode dizer, olha, eu não tenho nem palavras para te dizer, mas Deus consola os abatidos. Vamos orar para que o Senhor traga consolo, porque só Ele pode fazer isso na sua vida. Naquele momento, é o que se pode dizer. Eu tive uma vez, olha só a experiência que eu tive. É duro a gente falar que está gravando, né? Essas coisas a gente sempre nem sabe onde isso vai parar, né? Mas eu já passei algumas experiências de uma situação de uma família que perdeu 2 filhos num acidente. E aí foi um negócio foi muito muito pesado, né?
E várias pessoas tentando ir lá dar uma palavra e tal, né? E várias pessoas de várias igrejas, né? E alguém disse para a família assim, ó, Deus, como é que é? O Senhor não tem um porquê, mas um para quê. Nossa, aquilo me doeu tanto que eu fiquei me colocando no lugar daquela mãe ouvir isso. Para quê? Né? Perder 2 filhos assim de uma vez. 2 jovens. Eu confesso que aquele dia eu fiquei tão mal, tão, sabe? Falei, gente, como que alguém... Talvez a pessoa teve a melhor das intenções de falar aquilo. Mas eu ouvindo, fiquei assim, muito mal com aquilo. Então, eu imagino é que os pais estavam tão assim, mal, né? Por causa da situação, óbvio, né? E então, sabe, são coisas assim. Não foi um negócio assim, irmão, não tem palavras, que o Senhor te console, né? Não, não foi isso. Foi tentar explicar que Deus sabe o que faz, sabe essas coisas fora de hora. Não tem. Isso machuca muito as pessoas. E você coloca, às vezes, você apresenta a imagem de um Deus que eu não sei como que a pessoa vai pensar sobre Deus, né? Sobre isso. Mas, enfim, a ideia aqui é cuidado com respostas simples para problemas complexos. Viu, pastor? Pastor, Pera, vamos, tanto celular. Oi, desculpa, pode falar, irmã. pode falar Pastor, aqui. Pois não, pode falar. tem gente assim que para tudo usa Romanos 8:28, né? Fora de Eu acho que contexto, né? não é fora, eu acho que isso é a questão da resposta pronta, né? Querer explicar. Porque nem todas as coisas, a gente não vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, se a gente usar esse texto, parece que está mostrando Deus como um carrasco, né? É a sensibilidade do momento que a gente tem que ter, gente. Respeitar a dor humana. Como Deus respeita a dor, né? Imagina, Jesus chega, olha que coisa tremenda, gente, no sepulcro de Lázaro. Ele sabia que ressuscitaria Lázaro logo em seguida. Ele chorou na morte do amigo. Ele se compadeceu com aquelas pessoas. Sabia que ia ressuscitar ele. Mas ele chorou. Entende? Ele se sensibilizou com a dor humana ali. Ele não ficou fazendo discurso mirabolante. Ele foi lá, ressuscitou ele, tudo bem, mas ele sentiu aquele momento com aquelas pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Viu, pastor? Pois não. Sobre esse assunto, né, de luto, né, digamos assim, Uhum. o C.S. Lewis tem um livrinho muito legal que chama Anatomia do Luto, né? Ah, legal. E para quem, né, se interessa por esse tema, por exemplo, e quer entender direito, né, o que uma pessoa passa, né? Tá. E ele escreveu esse livro por experiência própria, né? Pela morte da esposa, né? Então todas as pessoas que vinham falar com ele falavam mais ou menos isso, né? Olha, Deus sabe o que faz, né? Nossa. Aí ele escreve no livro que ele fala, e você não tem a menor ideia do que você está falando. Uhum. Sabe? Então, obrigado pela... É bem interessante, sabe? Ele propõe algumas ideias lá, bem interessantes, tipo assim, ó, Deus bateu a porta na minha cara, eu procurei o Senhor e ele simplesmente fechou a porta na minha cara. E esse, às vezes, é o sentimento, né, que a pessoa tem, né, em determinadas situações. Então, esse livrinho, é um livrinho pequenininho, né, chama Anatomia do Luto, que é muito bom. Obrigado pela dica, pela recomendação, viu? Obrigado mesmo. A bibliografia aí. Maribel, anota aí para nós depois aí. Ok. Anatomia do Luto, C.S. Lewis. Você sabe que a gente vive uma sociedade triunfalista, né, gente? A cultura religiosa evangélica a partir dos anos 90 para cá, infelizmente, ela é muito triunfalista. Ou seja, o sofrimento não pode fazer parte da nossa vida. Aí você lê Jesus falando que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo.
o sofrimento faz parte da condição humana, faz parte daquilo que é ser gente. Então, nós temos que ter essa sensibilidade humana, sem querer explicar, sem querer dar respostas simples para problemas complexos, e sem nenhuma imagem triunfalista da vida. Porque o próprio Jesus nos mostra isso. Ele nos ensina. Pedro, na carta de Pedro, vai dizer que ele nos deixou exemplo para que sigamos os seus passos. Ora, nos passos de Jesus tinha sofrimento, né? Então, agora, a gente precisa prestar muita atenção nessa questão humana. Você, conselheiro, precisa ser humano para poder lidar com o outro que é humano. Tá? Nós não somos doadores de respostas, nós não, é gente cuidando de gente. Na misericórdia e na dependência de Deus, né? Nunca nos esqueçamos disso, porque nós não temos respostas. Nós temos empatia, podemos ter um coração aberto, cuidado, né? Mas nós não temos todas as respostas. E nem precisamos tê-las. Base do aconselhamento cristão. Estou preocupado com a hora aqui, mas estamos no tempo aqui. Primeiro, uma pergunta para você pensar, tá, gente? Por que alguém se abriria com você? Romanos 14, 13, se alguém tiver a Bíblia aberta e quiser ler para nós aí, eu vou abrir aqui a minha. Romanos 14, 13. Se alguém tiver fácil aí, é só ler para nós aí. Romanos 14. Pode ler? Pode ler, faz favor. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Veja, aqui é uma discussão que Paulo estava tendo naquela comunidade, que ele estava orientando por causa de comida, bebida e tal, mas esse versículo ele se aplica muito a isso aqui. Deixemos de julgar uns aos outros. Se eu sou um tipo de pessoa que julgo muito fácil os outros, e já tiro conclusões, como que uma pessoa dessa vai me procurar para conversar? A pessoa não tem liberdade de, né? Você já vai julgando. E olha que ele diz assim, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, não colocar pedra para ele tropeçar. Por que alguém se abriria com você? Eu queria que você pensasse você com você mesmo. Eu muitas vezes me pergunto isso, e já me peguei em situações muito complicadas comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que julgo muito fácil os outros. Como dizia o livro do Guimarães Rosa, lá o personagem Reobaldo, né? Ele diz assim, eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa, né? Sabe quando você é do tipo que sempre está julgando, desconfiando, né? Então, a gente precisa fazer uma autoavaliação. Será que eu sou assim? Eu não estou aqui dizendo que você tem que aceitar qualquer coisa, que tudo é normal. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando se você é do tipo de pessoa que julga fácil os outros. Isso você tem que responder para você mesmo, tá? Não precisa falar nada aqui. Para você se perguntar isso. Outro texto, outra base para um aconselhamento cristão. Como lidar com as pessoas e seus pecados? 1 Pedro 4,8, se alguém puder ler para nós. Vamos lá. Antes de tudo, tenham profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Isso. Eu vou pedir, pessoal, presta atenção se o seu microfone está ligado, dá uma desligadinha fazendo um favor, tá bom? Aí quando um for falar, a gente não... O texto que o Josias leu, olha só, 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Aí a base é o amor, né? Como lidar com as pessoas e seus pecados?
Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente pensar um pouco. A gente, na verdade, veja o que esse texto está dizendo aqui, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Nós, muitas vezes, queremos tratar o problema, mas nós temos que tratar a pessoa. Às vezes a gente quer tratar o pecado da pessoa, mas a gente precisa ajudar a pessoa a vencer aquilo que está lhe destruindo. Como lidar com as pessoas e seus pecados? É um exercício muito importante para nós. Enxergar a pessoa. Agora, o próximo item vai dizer muita coisa sobre isso. A responsabilidade é sempre pessoal. É a pessoa que precisa decidir e querer mudança. Você não muda ninguém. A gente ajuda a pessoa a ter condições, talvez, de lidar melhor com suas angústias, com seus dilemas, até mesmo com seus pecados. Mas a responsabilidade é dela. As escolhas são delas. Eu queria ler um texto, Gálatas, capítulo 6. Se alguém puder me ajudar aí, Gálatas 6. Eu ainda preciso me acostumar com esse negócio de Bíblia no celular, porque o papel é... que a minha Bíblia tá aqui, ó. Bíblia, Gálatas 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Veja bem. Levem os fardos pesados uns dos outros. Ajudem uns aos outros. Esta é a lei de Cristo. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Cada um deverá levar a sua própria carga. Espera aí. Versículo 2, ele diz que nós devemos ajudar a carregar os fardos uns dos outros. No verso 5, ele diz que cada um deve levar a sua própria carga. É porque o 4 ele vai dizer cada um examine os seus próprios atos. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, nós podemos ajudar as pessoas, ajudá-la, ouvi-la, dar condições dela se ajudar. Entretanto, o verso 5 diz assim, cada um deverá levar a sua própria carga. As decisões são dela. As escolhas são responsabilidade da pessoa, não sua, nem minha. E a gente não tem que ficar se culpando porque a pessoa decidiu desse jeito. Não. Você não tem que ficar pensando assim, onde será que eu errei? Será que eu não fui claro? Não, gente. A pessoa é responsável pelas suas escolhas. Você não tem que decidir pela pessoa. É difícil isso. Porque às vezes você fala assim, puxa, mas eu tentei ajudar, eu me fiz ouvido, eu eu emprestei meus ouvidos, eu orei pela pessoa. Ótimo. Isso é ajudar a carregar o fardo. Entretanto, é a pessoa a responsável pelas suas escolhas. Ela precisa escolher. Ela precisa tomar decisões. Ela precisa aceitar o fato de que a pessoa que a maior responsável pelas mudanças dela é ela mesma. Não é você, é ela. Por isso que na aula passada nós falamos bastante, um pouco, né? Do cuidado de você não gerar a pessoa ficar dependente de você. Por isso que você tem que tomar muito cuidado de ficar falando o que a pessoa tem que fazer. Cuidado com isso. Porque ela sempre vai escorar
E é cômodo, né, para nós isso. Você já viu uma vez, né, eu estava fazendo uma faculdade e a menina descobriu, uma colega descobriu que eu era pastor, falou assim: "Ah, você é pastor?" Eu sou. "Na tua igreja tem revelação? Eu preciso que Deus me revele uns negócios aí." Aí eu fiquei pensando assim, Aí eu falei: "Olha, lá a gente tem revelação." Eu falei de Cristo para ela e tal, mas eu entendi o que ela quis perguntar, né? É assim, você viu que as pessoas querem sempre respostas prontas, né? Por quê? Porque decidir é um negócio que incomoda. Tomar decisão exige responsabilidade. A gente não, as pessoas não, sabe? A gente prefere uma coisa. Ah, quem sabe Deus revela. Quem sabe por que as pessoas, até pessoas que não são cristãs, às vezes vão atrás de cartomantes. Tem gente que os crentes vão atrás de profetisa, né? É umas coisas assim loucas, né, que a gente tem nesse mundo. Tudo isso porque a pessoa não quer tomar decisão. Ela quer jogar a responsabilidade para os outros. Então, a responsabilidade é pessoal. As pessoas precisam tomar decisões e arcar com as consequências dela. Então, a gente não pode ficar achando, presta atenção nisso, aconselhamento cristão, aconselhamento conselheiro, não pode ser uma espécie de baby sister, né, de babá. Não. A pessoa precisa querer crescer, aprender a ter responsabilidade. Então, o aconselhamento deve ser pessoal, respeito à individualidade. Ou seja, cada pessoa é uma pessoa, viu, gente? O que dá certo para você pode não dar certo para o outro. Respeito à individualidade. É muito pessoal isso. Muito pessoal. É claro que há grupos de apoio, eu tô aqui me referindo a um tipo de aconselhamento mais comum, né? Mas há grupos de apoio, de aconselhamentos de grupo, né? De alguma situação mais específica, que as pessoas mutuamente se ajudam. Mas estou mais me referindo aqui a um aconselhamento onde a pessoa te procura para conversar. Pastor, Pois não. precisa tomar um pouco de cuidado, né? Em questão se você está muito envolvido, né, com a pessoa tal, com o que ela está passando, Isso. você transferir a responsabilidade dela para você. Achar que você que Isso. tem que resolver. Isso é uma coisa que Muito, pode acontecer, né? muito bem colocado, Paulinho. Muito bem colocado. Veja, o conselheiro, isso tem que ficar na cabeça, no coração também, né? Você não é responsável pelas escolhas dela. Não tome para você isso. Ela vai tomar a decisão, acertada ou não, e você não tem que se sentir culpado por isso. As pessoas precisam fazer escolhas. E não é você que tem que dizer para ela o que ela tem que fazer. Você pode dizer o seguinte: olha, tem esses caminhos que você pode tomar. E essas são as consequências. A escolha é sua. Ah, mas o que você acha que eu tenho que fazer? Eu acho que você tem que escolher. É só isso. Mas a decisão é da pessoa. E se fosse você, olha, mas comigo, eu não sou você. Sabe? Às vezes a pessoa toma a decisão errada e depois vai jogar na sua cara: ah, mas você me falou para fazer isso. Mas não era isso que eu queria. Entende? Cuidado com isso. Até porque senão a pessoa nunca vai crescer. Pode ser que ela tome uma decisão errada e aprenda com isso depois. Arque com as consequências, volte atrás, recomeça. Sei lá, depende da situação, né? Mas assim, mas é ela que tomou a decisão. Não é você. Viu, pastor? Pois não. Essa situação, né? Às vezes da pessoa se tornar dependente, né? E de repente tratar você como um guru, né? Isso. E
essa ideia de você se tornar o guru de uma pessoa é uma ideia tentadora, Verdade. né? Você, de repente, pode sucumbir aí, né? E acabar entrando numa esparrela porque você acaba gostando da ideia de ser o guru de uma pessoa, digamos assim. Você tem razão. Tem gente que gosta disso, né? As pessoas, já dizia Dostoiévski, que não sabem ser livres. A gente não quer ser livre. E aí, isso que você colocou aí, do guru, né? Tem gente que está atrás de guru e tem gente que gosta de ser guru, né? Tem essas duas coisas aí. E quando essas duas coisas se encontram, é um problema, né? É um perigo esse negócio aí. Mas você tem razão mesmo. Tem gente que se acha, né? Puxa vida, ninguém. Olha, aquela pessoa não faz nada sem conversar comigo antes. Gente, olha, coisa absurda. Como assim? Não faz nada sem conversar comigo? Eu não tenho que ficar falando para ela o que ela tem que fazer. Essa pessoa não vai crescer nunca, não vai mudar nunca. E a culpa, aí sim, a culpa é da pessoa que está fazendo isso, está construindo isso, né? Mas se é tentador, é um problema mesmo, né? Realmente pode ser tentador, mas, mas é antibíblico. E você tem razão, é o que você está colocando aí. Isso acontece muito. Biblicamente é embasado, isso é importante. O conselheiro cristão tem que ter um mínimo de embasamento bíblico, né? Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, porque o diabo está fazendo isso comigo, porque o Satanás, tudo é o Satanás, né? Ela nunca tem responsabilidade nenhuma. Ela nunca tem. Então você tem que ter um mínimo de embasamento bíblico, vamos dizer, senta aqui comigo. Olha, a Bíblia diz isso, isso, isso. Por que você está falando isso? Cara, que eu estou falando aqui, isso é uma pessoa cristã, alguém que, né, que, que, que caminha já aí numa comunidade e que te procurou para uma orientação. Será que o problema é o Satanás mesmo ou é você que não está conseguindo enxergar o que esse texto bíblico, que a Bíblia nos ensina sobre essa situação? Pastor? Pois não. Então, é nesse sentido que eu comentei aquela questão Tá. que nós somos cristãos, então nós temos a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia não tem respostas específicas para algum problema específico, mas a Bíblia tem, né, nós podemos confiar de que tem as respostas para aquela ansiedade, ou para aqueles anseios, aquelas indagações humanas Sim. mais importantes. Então, no caso sofrimento, sim, o cristão tem a resposta para ensinar. Então, vamos sentar, vamos ler alguns versículos que mostrem a razão do sofrimento. É É, por aí que. e assim, é verdade, assim, mas que às vezes um momento, em alguns momentos, por exemplo, eu estava dando um exemplo aqui de determinadas situações que as pessoas às vezes ficam jogando tudo para ou é o diabo, é não sei o quê, aí você vai orientar, fala, não, não é bem assim. Agora, há momentos em que é muito mais assim, não é tão uma questão tão assim intelectual. Às vezes aquele momento de dor é tão grande e você pode até falar um versículo de consolo e orar com a pessoa, porque o Espírito Santo vai agir muito mais nessa presença humana sua, de coração aberto, cumprindo inclusive o que a Bíblia nos ensina. Deus vai agir. Tem que ter Porque a compreensão, né, a sensibilidade do isso, momento, do né? Do momento, momento. da situação específica. Tem momentos que sim, você fala, olha, vem cá, a Bíblia está dizendo isso, mas você está dizendo que é o diabo. Não, e você? E as suas escolhas? Será que é o diabo mesmo? Olha aqui. Agora, há momentos que, naquela circunstância, a sua presença ali como um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, o Espírito Santo ali na sua vida, naquele momento, é Deus falando através de você,
sem às vezes nem ler um versículo, mas numa oração, na sua presença, num abraço, Deus vai agir, né? Então depende muito da situação, muito, né? Muito da circunstância. Por exemplo, eu citei aqui pessoas que às vezes vivem atormentadas, se culpando muito por um erro que cometeu na vida. Aí, tem hora que talvez você fala assim, tá bom, eu ouvi, eu compreendi sua dor, compreendi o que você disse, me solidarizo com a sua dor, com essa culpa, né? Mas vamos pensar um pouquinho aqui, eu queria ler e orar com você. Olha o que a Bíblia ensina. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Claro que aí eu estou falando de uma conversa de uma situação específica. Ou você vai falar, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus já te perdoou. Se você realmente entregou isso, crê, Ele já te perdoou. Agora, será que o problema não é você se perdoar? Será que a questão agora não é você com você mesmo? Que aí é uma outra situação. O problema seu não é com você, com Deus. O problema é você com você mesmo. Será que não é você que tem que se perdoar, parar de querer se torturar tanto, ficar se cobrando tanto, coisa que Deus não está fazendo isso com você? Às vezes a gente precisa levar a pessoa a pensar um pouquinho sobre isso. Porque, gente, ser humano, você espera de tudo. E ela precisa, assim, a pessoa se ouvir, né? Ela vai se ouvindo. Pode ser que seja eu mesmo. Realmente. Olha, eu creio que Deus me perdoou, mas o meu problema sou eu comigo mesmo. Eu não me aceito. Eu não acho que eu tenho direito de ter errado isso. Mas se tem direito ou não tem direito, o que isso vai mudar na sua vida? Vejam agora, né? Mas nós, gente, o nosso interior é um negócio, como diz o profeta Jeremias, né? Enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ainda bem que o versículo seguinte Deus vai dizer: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, né? Então quer dizer, Deus conhece, a gente não. É o capítulo 17 de Jeremias, né? Se eu não me engano. Então, assim, importante o conselheiro ter um conhecimento básico aí de Bíblia, né? Sensível à cultura. Tem a sensibilidade cultural, gente. Às vezes a pessoa que você está lidando, ela tem uma visão de mundo diferente da sua. Talvez você, sabe, tenha uma visão urbana, cresceu numa cidade grande, tem outra visão de mundo. E a pessoa que você está conversando já tem uma outra perspectiva, já é uma pessoa, né, de mais interiorana, ou o contrário, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Talvez você é uma pessoa mais escolarizada, você vai conversar com outra pessoa que não teve oportunidade de estudar. Então você tem que ter essa sensibilidade. E principalmente dirigida pelo Espírito Santo, né? Essa aqui você não pode abrir mão desse negócio. Não é confiar. Oi, pois não. Oi, eu só queria voltar um pouquinho ainda no biblicamente embasado. Ok. Na realidade, a gente faz um aconselhamento bíblico, né? Naqueles que estão abertos a receberem um aconselhamento bíblico. Sim. Mas algumas vezes acontece da pessoa falar, não, eu não preciso de Bíblia. Está procurando outro tipo de conselho. Tá, entendi. Sabe? Então a gente tem que estar preparado também para. Eu penso assim, para essas duas formas de aconselhamento. Falar, olha, com essa conversa aqui, com essa prova, com esse tipo de aconselhamento, não adianta eu falar de Bíblia para a pessoa, porque ela não vai aceitar as verdades bíblicas. Quando eu falo em embasamento bíblico, é muito bem colocado. Necessariamente, não é só para você mostrar para a pessoa. É claro que você tem razão, nós estamos falando aqui do ambiente cristão.
Mas você pode ser bíblico, por exemplo, você vai lidar com pessoas que têm sérios problemas, talvez, com culpa, e que ela, às vezes, está se sentindo humilhada. E não é bíblico você trabalhar a dignidade humana com ela? É bíblico. É claro que você não vai, necessariamente, ela não está preocupada com leitura bíblica, mas tem gente que, por exemplo, que, assim, há tantas situações, né? Mas tem pessoas que, às vezes, a gente não tem a mínima noção do que ela passa na vida. Talvez é mulher que apanha do marido, talvez é criança que foi molestada sexualmente, você não sabe. Talvez seja. Há muitas coisas que acontecem. Quando eu falo embasamento bíblico, eu não estou dizendo só conhecimento cognitivo. Eu estou me referindo a o que isso representa para mim. Por exemplo, é bíblico eu ouvir a pessoa. Embasamento. É bíblico eu orientar a pessoa ao perdão, porque tem muita gente que sofre porque não perdoa. Agora, eu preciso entender o que é perdoar. Preciso entender. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. É assumir o prejuízo. Perdoar é o seguinte, olha, apesar da pessoa ter feito o que fez, eu não desejo mal para ela. Para mim, já está resolvido. Perdão é bíblico, né? Porque, assim, por exemplo, há pessoas que você pode falar, olha, ou você, se você pode optar, você vai carregar isso aí a vida inteira dentro de você, vai ser um inferno constante na sua vida, ou perdoa. Agora, perdoar não é fazer de conta que não foi nada, perdoar não é sentimento, porque se você for esperar sentir para perdoar, não vai perdoar nunca. Perdoar é uma decisão. É bíblico, sem você citar texto bíblico, né? Então, assim, é possível ser bíblico no sentido de que você sabe o que você está falando, você sabe o que você está fazendo, e isso que você está mostrando, na prática é bíblico. Porque a pessoa está fechada, muitas vezes, para um tipo de compreensão que ela tem, mas você está mostrando para ela que aquilo é libertador para a vida dela. E agora, eu preciso entender o que é perdão, né? Perdão não é fazer de conta que não é nada, que esquece, perdoar, esquecer, não é não. Não é. É decidir. E é uma decisão extremamente difícil, mas é libertadora, né? Mas você tem razão, você colocou aí. Então, sabe, pastor, porque uma vez isso é um pequeno testemunho, digamos assim, sabe? Uma experiência prática, né? Tá. Eu precisei de um aconselhamento, aí o pessoal veio me aconselhar, um dos conselheiros, ele falou assim, você precisa ter uma experiência com Cristo. Eu falei, mas eu já tenho uma experiência com Cristo. Eu preciso de outro, outro assunto, é outro tipo de aconselhamento que eu preciso, sabe? E, quer dizer, a pessoa não tinha a menor ideia de qual conselho eu precisava ouvir e misturou, falou, olha, não, eu não precisava ser evangelizado, eu precisava ser aconselhado por um determinado assunto. Aí, entendeu? Então, é mais ou menos esse ponto que eu quis colocar. Tá certo. Então, como é que você se sentiu em relação a isso? Não é... Imagina, que tipo de sentimento isso nutriu em você? Eu imagino, né? Puxa, você procura com uma expectativa e a pessoa, né? É difícil, tá vendo como a sensibilidade você tem razão. Obrigado por compartilhar isso, viu? Obrigado. Isso é uma coisa muito... Ajudou bastante a gente pensar isso, né? A gente não tem que... Lembra que nós falamos aqui de ser gente, imagem e semelhança de Deus, ser humano. Seja bíblico sem ser uma pessoa que tem que ficar, sabe? Cada situação é uma situação, gente. Cada situação é uma situação. Não generalize.
a situação e a situação, porque senão fica muito difícil. A gente não pode achar que todo mundo é igual. As pessoas não são iguais. Pastor, Pois não. eu acho que o principal aí, pelo que eu estou entendendo, o principal de tudo que o senhor tem falado aí é a gente principalmente tirar essa obrigatoriedade de que tem que falar alguma coisa, né? Isso. Porque a gente não falando nada, a chance da gente errar é menor, né? E também a gente, aí, com o Espírito Santo à frente, aí nos orientando, a gente pensativa, a gente tomando a decisão, já vai com a decisão de não falar, né? O Espírito Santo ali vai nos orientar e talvez a gente fale uma frase que pode ser o que precisava, ou simplesmente continua não falando nada, né? Você usou uma palavra muito importante. Você não pode ir com a obrigação de resolver o problema da pessoa. Não se sinta obrigado a resolver o problema da pessoa. Quem vai resolver o problema da pessoa é a pessoa. Você vai ajudá-la, orientá-la talvez, mas ouvi-la principalmente. Mas você não tem obrigação de resolver o problema da pessoa. Isso tem que ficar muito claro. Tá? Isso tem que ficar muito claro, porque quem tem que resolver é ela. Isso é bíblico, viu, gente? Você vai no máximo ajudá-la, ouvi-la, né? Eu queria correr com esse quadro aqui, porque eu quero terminar aqui, tá bom? Vamos ver se dá tempo aqui. Não sei se o comentário é mais uns 5 minutinhos aí, acho que dá pra gente ir. Base ainda do aconselhamento, aceitação incondicional. O que é aceitação incondicional? Não queira modelar a pessoa do jeito que você acha que ela tem que ser para você conversar com ela. Ou seja, aceite a pessoa como ela é. Não quer dizer que você concorda com ela. Não quer dizer que você está assinando embaixo o que ela faz. Mas aceite-a na conversa com você. Porque senão a gente fica seletivo, né? Eu só converso com esse tipo de pessoa, só converso com esse tipo de pessoa, só converso com... Gente, e você acha que as pessoas não percebem isso? As pessoas percebem quem vai estar aberto a ouvi-la ou não. Sem ficar rotulando, né? Sem ficar dizendo assim, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Sinceridade. Sinceridade é uma coisa muito bonita, desde que dita com muito respeito. Seja sincero. Ao perguntar para a pessoa, por exemplo, aquilo que eu falei aquela hora, você realmente quer mudar de vida? Você quer realmente ter outra postura? Seja sincero, você quer mesmo, de verdade? Atenção, ó, olhar gestual, preparo intelectual, isso que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão, é um preparo intelectual para a gente pensar sobre isso. Leia sobre isso. Se você gosta dessa área do aconselhamento, se aprimorize nisso. Se aperfeiçoe nisso. Deus nos usa, é verdade, mas não tira a nossa responsabilidade de buscarmos ferramentas para nos aperfeiçoarmos, tá? A gente precisa disso. Físico, cuida da sua saúde e espiritual, né? Por exemplo, se você sabe que você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala para você, você pode me ajudar? Eu gostaria muito de conversar com você. Ou você mesmo fala, ó, se precisar de mim, estou à disposição. Ah, tá bom, vamos conversar? Aí você marca para conversar. A partir desse momento que você marcou, seja se essa pessoa é crente ou não é, não importa, ore por isso. Esteja orando por isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, Paulo vai dizer lá, né? Acho que é o capítulo 10, se eu não me engano, a partir do verso 3. As armas com as quais lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, nós lutamos, a nossa vida, a nossa luta, né? Ela é uma luta em oração, é uma luta espiritual, emocional, interior. Então, ore. Se prepare para isso também. Se prepare para que tenha sensibilidade, né? E aí, empatia, nós já falamos isso, escuta
e filtrar. Ou seja, não tome para você, mais uma vez, tá? Nós falamos isso e é legal repetir isso. Não tome para você o problema do outro. Não assuma a responsabilidade que é da pessoa. Não assuma isso. Você pode até se dispor, por exemplo, uma pessoa está com um desafeto com alguém e ela não consegue se aproximar dessa pessoa para, sei lá, para pedir perdão, para se reconciliar. Aí ela pede ajuda para você, tudo bem. Aí você pode ter, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos. Se você quer ajuda para isso, eu posso até facilitar isso para você, mas você que vai falar, você que vai fazer. Você pode até conversar com outra pessoa e falar, olha, fulano gostaria de conversar com você, ela gostaria de, sei lá, de tratar isso com você. Eu ainda não estou falando de relacionamento conjugal, nós vamos falar isso depois. Mas às vezes é um desafeto mesmo. E se a outra pessoa quiser, beleza. Você pode até facilitar o caminho, mas a responsabilidade é da outra pessoa. A decisão é da pessoa, não é sua. Filtre as coisas, não leve para você. Tá bom? Senão você vai ficar com o coração extremamente pesado, né? E a gente tem que entender, falando de Bíblia, né? Que ele tomou sobre si todas as nossas dores. Jesus tomou, não sou eu que tenho que tomar a dor do outro. Eu posso sofrer com o outro, ajudá-lo, mas não tomar a responsabilidade do outro, porque o outro que tem que resolver a vida, né? Tudo bem, gente? Alguma pergunta sobre isso? Pastor, só uma pequena dúvida, né, com relação a tudo isso que a gente tem falado até agora, né? Quando determinada pessoa te procura pedindo um aconselhamento, e você ora, e você dá um embasamento bíblico, e você se esforça, né, para ajudar aquela pessoa da melhor maneira possível, mas aí a pessoa acaba procurando uma segunda opinião. E você sabe que a opinião ela choca com a sua. Aí se fala, olha, tá bom, então segue seu caminho. Como é que a gente lida com isso? Olha, eu diria assim, como eu falei aqui, a responsabilidade das escolhas é sempre da pessoa. Se ela quiser fazer isso, ela escolheu. Você não tem que se sentir frustrado, mal por causa disso. É importante você ter a clareza de que você fez o seu melhor, você dedicou tempo, você se esforçou, você ouviu, você, dentro de tudo que nós estamos conversando aqui, né? Agora, a pessoa escolheu. Aí é uma decisão dela, e você não tem que ficar mal por causa disso. Tá? E diria mais, é duro, né? Se lá na frente ela reconhecer que ela deveria ter ouvido melhor você, se ela te procurar, eu diria assim, ouça de novo. Seja compassivo com a pessoa, como Jesus era com seus discípulos, né? Isso acontece. Às vezes, gente, tem gente que sabe que tem que tomar uma decisão, mas não aceita tomar essa decisão. Ela quer ouvir outros que dizem exatamente o que ela quer ouvir. Ela quer ouvir aquilo. Aí ela sempre vai achar. Aí lá na frente ela vai perceber que alguns, né? Tem outros que nem tanto. Talvez o orgulho é maior, sei lá. Mas não se sinta frustrado, não, José. O importante é você ter a clareza de que você fez o que você achou o melhor. Você se preparou, orou, você ouviu, você não. Tudo isso que nós estamos falando aqui, esses princípios que nós estamos discutindo. Se a pessoa. Às vezes a pessoa. Ela é igual gente que quer orar, mas o Kierkegaard que falava, né, que tem oração que a gente faz para a gente mesmo, né? A gente não ora para Deus, a gente ora para a gente, né? Então, é a mesma coisa. Tem gente que não quer, que quer alguém que fale o que ela quer ouvir. E sempre vai achar. Tem gente que não quer mudar de vida, ela quer
achar alguém que assine embaixo, né? Então não se sinta frustrado, não. Isso pode acontecer, isso acontece, viu? Isso acontece. Isso acontece. Beleza, gente? Mais alguém? Pra gente fazer a nossa. Desculpa, o tempo avançou, mas foi bom terminar essa parte. Pastor, Oi? você falou, perguntou se alguém tinha alguma dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza que eu preciso de aconselhamento. Todos nós precisamos, né? Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. É sinal que você tem um coração humilde, né? Temos mesmo. Todo mundo precisa. Eu acho que essa é a beleza da igreja, gente. Essa comunidade de fé. O Philip Yancey, eu não sei se vocês leram o livro dele, Maravilhosa Graça. Eu não sei se é esse ou se é o Eclipse da Graça. Eu acho que é o Maravilhosa Graça. Ele fala que ele cresceu numa igreja fundamentalista nos Estados Unidos, igreja muito moralista, muito cheia de rigor, e ele deixou a igreja um tempo da sua vida. Aí ele foi participar dos Alcoólicos Anônimos. E nos Alcoólicos Anônimos, as pessoas falavam, abriam o coração, escancaravam o coração. E aí ele falou assim, puxa, a igreja deveria ser o ambiente mais acolhedor do que isso aqui. Né? As pessoas deveriam ser pessoas mais compassivas, que se dispõem a ouvir sem julgar, mas ao mesmo tempo apontar, né? Lógico, apontar Cristo. Mas se a gente não tiver paciência de ouvir uns aos outros, é difícil. Nós precisamos, sim. Todos nós precisamos ouvir e precisamos abrir o coração também, às vezes. Precisamos de gente para nos ouvir também. Ninguém é, claro que sempre pessoas de confiança, né? O cuidado que a gente tem que ter. Mas que Deus nos abençoe. Você nunca vai se surpreender com a condição humana. Tudo é possível com o ser humano, viu, gente? Tudo. Tudo é possível. Mas, ao mesmo tempo... Já dizia o pai da Noemi. É isso mesmo. Ele estava certo. Sim. Tudo é possível. O ser humano é gente, né? Por outro lado, a graça de Deus é muito maior, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que Deus nos abençoe, que possamos aí caminhar firmes aí, tá bom? Semana que vem nós vamos falar, eu queria só dar uma tarefinha, se vocês puderem, né? Eu vou dar uma tarefinha muito simples. Nós vamos falar sobre ética. Não precisa lógico, não vamos discutir o que é o ethos da filosofia, nada. Aí eu queria que você, uma palavrinha, uma linha, se você puder, conceituar o que é ética. Tá? Essa palavra é importante, eu vou trabalhar isso a partir da ética no aconselhamento. Ética, só isso. Tá bom? Não precisa pegar lá os conceitos dos filósofos, é uma discussão imensa, mas um conceito, uma palavra, o que você entende por isso? Tá bom? Nada? Nós vamos orar e encerrar essa aula. Agradecer a Deus, obrigado aí pela paciência de vocês. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos ensine, que possamos ter um coração aberto, sensível, humano, como o de Cristo, para que possamos lidar com as nossas dores, para que possamos ser servos e servas do Senhor na vida das pessoas. Tira de nós tudo aquilo que atrapalha, Senhor. Muitas vezes os julgamentos, muitas vezes a nossa maneira de enxergar as coisas, que possamos ter empatia, sabedoria, discernimento e disposição de ouvirmos, acolhermos e, acima de tudo, Deus, que possamos ser como o Senhor nos ensina, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque somos criaturas do Senhor, seres humanos. Obrigado pela graça do Senhor sobre nós.
Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.